Chegamos! Está no ar mais um episódio, o Pod Entre Elas, e hoje com uma mulher maravilhosa. Mas antes de falar quem é ela, vamos para os nossos patrocinadores. Quem é o nosso primeiro patrocinador, Isnailda? Ai, ó, vou até tomar um golinho. Água Minerale, a melhor água do Acre, gente. Hoje tá um friozinho, né? Mas no dia do calorão aí, a gente faz o quê? Hidrata o corpo, né? Faz bem hidratar o corpo, praticar atividade física e hidrata ao mesmo tempo com água mineral. E aproveitando que você pegou aqui a caneca para tomar água, né? A nossa próxima patrocinadora é a Haruka Canecas, que faz nossas canecas maravilhosas, né? Érica, um abraço para você. Temos uma pessoa também muito especial, né, Isnailda? Aqui, o próximo. Deputado Gilberto, muito obrigada por estar apoiando essa pauta feminina, que não deixa de ser uma pauta feminina. Você está ajudando aí mulheres do estado do Acre a terem informações sobre diversos temas, também o incentivo às mulheres empreendedoras a empreender. Temos também uma empresa que agora também abraçou o nosso projeto, que é lá de Cruzeiro do Sul, né, a Radioclínica. Um abraço para o doutor Danilo e a Elô, que são os queridos. Vou em Cruzeiro do Sul fazer seus exames, né, de ultrassonografia, procura o doutor Danilo. Fomos, testamos e aprovamos. E aí nós temos também aquele querido do dia a dia, né? Café com Tri. Eu consigo até sentir o cheirinho do café quando eu falo no Café com Tri. Gente, maravilhoso, Café com Tri. Vale super a pena você adquirir o café aqui da nossa região. Sim. Saborosíssimo. Vai lá e adquire Café com Tri. Obrigada aí pelo patrocínio. A Luciana, né? Sim. Que tá aí nos apoiando desde o início. Apostou na gente. Muito obrigada. E para fechar esse time maravilhoso de patrocinadores, nós temos o deputado Pablo Bregense também, que está aí, pegou essa causa também para ele, né? Essa questão das mulheres, empoderamento feminino. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui como parceiro. E eu vou deixar as honras da casa hoje para a Isnailda, né? Para ela fazer a abertura com essa mulher maravilhosa. Gente, vocês têm noção, vocês não têm noção de quem está aqui com a gente hoje. Além de ser uma colega, né? Porque nós atuamos aí na mesma profissão, mas é uma mulher empoderada. Quando eu digo empoderada, a gente precisa até quebrar um pouco o estigma de que mulher empoderada é uma mulher que quer ser mais do que o homem. Não é, tá, gente? Mulher empoderada é aquela que sabe do seu papel na sociedade e faz a diferença na sociedade, sobretudo empoderando outras mulheres. Nós estamos aqui nada mais, nada menos do que com a queridíssima Socorro Rodrigues, que é vice-presidente da OAB, uma incentivadora de mulheres a terem a sua autonomia econômica, incentiva também ali as advogadas recém-formadas, né? Então ela está aí, dentre essa, digamos assim, esse trabalho que ela tem fantástico ali na OAB também, é empresária, Sim. Mãe, avó, meu Deus, amiga. E vai contar tudo pra gente hoje, né? Tudo. Desse universo todo, né? A gente quer saber de Socorro, tudo. seja bem-vinda aqui ao nosso podcast. Ai, gente, as palavras de vocês me empoderam tanto. A minha gratidão a vocês pela generosidade das palavras, né? Não é bem assim não, mas a gente vai tentando, né? Deu vontade de tomar um cafezinho. Gente, quando você falou do cafezinho e da água, hoje esse friozinho... Meu né? Deus, merece. É muito bom estar aqui com vocês, a gente trocar ideias, né? E falar para a mulherada, né? A gente tem tanto a falar, tem tanto a trocar ideias e às vezes a gente fica um pouco no nosso mundinho, né? E a gente precisa liberar um pouquinho para as pessoas saberem um pouco o que a gente está fazendo, como que a gente faz para chegar lá, como é que é, eu digo assim, chegar no topo e vir, né, com tanta gente, trazer tanta gente. Abrir caminho para outras mulheres, né, Socorro? Esse Isso. trabalho que você está à frente aí, não adianta a gente mascarar e não falar a realidade que o mundo jurídico é extremamente masculinizado. A gente sabe disso. Então, você já está quebrando o paradigma aí como vice-presidente da OAB, empoderando outras mulheres. Hoje nós temos, acredito que 50% ou um pouco mais de mulheres nos cargos de liderança da OAB. A OAB tem os lugares, assim, como diz, assim, os pontos nevrálgicos, né, da OAB, de decisão.
tem mulheres, né? Nós Olha que temos legal. o escritório corporativo da OAB, que tem um grande trabalho, que tem a Gisele, e a gente está abrindo portas de trabalho, né? Abrindo para uma advocacia jovem, né? Para ter seu espaço e começarem a atuar. Então, o escritório corporativo, e nós vamos abrir na OCA agora também. Então, nós temos a Gisele, nós temos a jovem advogada, que é a Paula, nós temos na Comissão da Mulher, nós temos a Patrícia, que é jovem também, não é jovem, não se enquadra como jovem advogada, mas ainda é jovem, né? Nós temos várias mulheres nas prerrogativas, uma mulher, no setor de compras da OAB, uma mulher. As nossas conselheiras federais, agora nós temos uma conselheira que foi, né, eleita não, indicada representante do Conselho Nacional do Ministério Público. Isso é muito, né? Sim, que é maravilhosa, né? Nós temos a Raquel Eline, que também é conselheira federal e também faz um excelente trabalho. Nós temos a Laura na Caixa de Assistência, né? A Laura tem elevado o esporte da OAB, muito bacana. Eu vejo que o futebol feminino com isso ganhou força. O futebol feminino. Pra você ver a importância que tem quando a gente coloca mulheres nesses Exatamente, e ela incentiva muito o futebol feminino, ela e a Ruth juntas, né? Então, são tantas mulheres que a gente nem imagina. Nós temos a nossa ouvidoria da mulher advogada, que tem ido em todas as instituições, falar de uma pauta bem própria da ouvidoria. A nossa ouvidora geral é uma mulher. Né? Então, é muito importante, porque de nada adiantaria eu estar ali como vice-presidente, mas se dentro das reuniões, do sistema, a gente não fizesse questão de colocar o dedo, não, aqui tem que ser uma mulher. Ou então vamos observar aí essa paridade aqui mesmo dentro do sistema. Isso é muito importante. Isso é muito legal. E eu vejo, assim, a OAB como um todo, hoje, o papel, o quanto cresceu aqui no nosso estado. Minha sobrinha faz direito e são tantos cursos, tantas palestras que têm voltado, né, para a sociedade, assim, que só não tem conhecimento hoje quem não quer, né? Porque vocês abriram assim, um leque. São cursos, diversos cursos. A Escola Superior da Advocacia nunca esteve tão atuante como tem sido, né? Com o Emerson. E ele tem duas mulheres ao lado dela, que é a Beth e a Aline. Eu posso até dizer que a ESA era bem apática. Hoje ela está bem atuante. Hoje em dia, tudo passa pela ESA. A nossa coordenadora das comissões também é uma mulher. Olhei. Né? Então, ela tem sido, assim, muito... às vezes o pessoal, Socorro, você ficou, não te vi em tal lugar. Eu digo, por quê? Porque não precisa estar em todo lugar. Precisa estar uma mulher ali. Né? Então, a gente não tem aquela coisa de que tudo tem que ser você. Não, nós precisamos chamar, engajar essas mulheres ao trabalho. Nós realizamos a Conferência Estadual da Mulher Advogada, onde as nossas palestrantes, a maioria mulheres. Então, e outra coisa, advogadas daqui. Não só na conferência, Socorro, eu tenho observado também que outros eventos da OAB, que lembra que a gente antigamente ficava observando, né? Logo que iniciou essa questão da política de gênero, de ficar atenta mais a isso, a gente observava, via um card que tinha mais homens do que mulheres. Opa, tá tendo, né? A gente sempre quando tem um card, sempre quando tem um evento que só tem homens ou que tem preponderância de homens, a gente já coloca. É evidente que em alguns casos a gente não tem. Por exemplo, nós temos poucas mulheres no meio criminal. Né? Já temos um número grande, mas ainda temos poucas mulheres em relação aos homens. Né? Porque é um ambiente muito hostil. Então, a gente sempre diz, a mulher para advogar nessa área precisa ter muita coragem. É verdade. Né? E se sobrepor a muitas questões. Mas a gente tem tentado sempre colocar as mulheres em evidência. Olha que legal, isso faz total diferença hoje, né? Numa instituição, numa empresa, colocar as mulheres em pontos estratégicos, como a Regiane falou. Como é que eu vou tratar de políticas públicas, né, voltadas para a mulher, se eu não tenho uma mulher ali que tem um olhar, entenda, que tem um olhar, né, mais afetuoso, vamos dizer assim. E eu acho importante, porque eu acho importante essa atuação da OAB, em procurar incluir mais mulheres, porque essa política começou no sistema OAB e é bem recente, mas ela vai refletir em toda a sociedade. Hoje nós temos aqui no estado já conselhos que são com a diretoria compostos por mulheres. Um exemplo, Conselho Regional de Engenharia. Olha aí. 2 mulheres, a presidente e a vice. Sim. Então, engenharia, que é um ambiente muito masculino. Muito. Totalmente, sim. Então,
A própria paridade, né, porque agora nós voltamos à paridade no sistema OAB, e o nosso estado foi o 7º a aderir. E aí, quando tiver a composição dos advogados a compor os tribunais, a lista tem que ser composta por homens e mulheres. Mas interessante que essa atuação da OAB, esse posicionamento da OAB, ele tem refletido nos tribunais superiores também. Então, o Estado de São Paulo já teve como é que se chama? Já teve um estágio, né, em que na promoção, na lista de promoção, só figurou mulheres. Aí entraram com mandado de segurança, mas não adiantou. Foi derrubado. Então, teve uma promoção para a desembargadoria e lá só mulheres puderam se candidatar. Então, isso aí é assim, historicamente, eles vão reaver um tempo perdido, né? Um tempo em que as mulheres não puderam compor os tribunais, concorrer para compor os tribunais de forma igualitária. Sim. Eu vi assim com bons olhos. E outro fator importante também, Socorro, dessa participação da OAB, que é importante a gente trazer isso para que a sociedade tenha o conhecimento disso. A OAB é muito atuante nos conselhos também, né? Compõe vários conselhos aí da sociedade civil, como guardiã da Constituição mesmo, garantindo ali o direito da sociedade civil. Hoje eu participei de uma reunião da população em situação de rua, o doutor Gabriel estava presente. Vocês têm sido super atuantes como conselheira no Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, tanto a OAB como a ABMCJ também, que é a Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica. Então, assim, eu vejo que cada vez mais esses espaços têm tido a representação da OAB e também por mulheres, que é de extrema importância na execução e no acompanhamento das políticas públicas. Não é só no pensar, mas chega de uma forma posterior. Sim, nessa parte de execução. De certa forma, fiscalizando. Exatamente. Né? De certa forma, fiscalizando ali. Como guardião, né, a OAB sendo uma guardiã da sociedade, a gente não pode ficar de fora de todo esse processo que ocorre dentro dos conselhos. E cada vez mais nós precisamos incentivar essa participação, porque é importante que se faça uma reparação histórica pela ausência das mulheres nesses conselhos. E você sabe que a política pública, a mulher tem um olhar mais sensível. Sim. E como tem? A tudo isso. Então, é algo que dá certo. E quando nós colocamos homens nesses conselhos, nós fazemos sempre aquele diálogo, né, da transversalidade. Isso é muito importante. Isnailda, não sei se você concorda comigo, mas se você prestar atenção, sempre onde tem o homem falando pela mulher, ganha uma relevância muito grande. Sim. Né? Sim. A pauta ganha uma relevância. Sim. Então, a mesma coisa dos grupos reflexivos, mulheres falando para homens. Exato. Não tem um efeito tão grande quando o homem fala para o próprio homem, conscientizando, sensibilizando pela não violência contra a mulher. Eu penso que isso seja a união. Sim. Né? Na realidade, homens e mulheres, nós devemos nos unir. E a gente tem sim. E como nós somos uma minoria, né, é algo que vem crescendo, mas ainda somos uma minoria. Isso a prova é tanto que, em termos de representatividade, ainda somos, né? Basta a gente ver como que está os parlamentos, o âmbito político. Então, o que acontece? Quando os homens vêm e reforçam isso, eu não vejo assim, às vezes, porque ganha relevância porque o homem falou. Não. É a união. Quando a representação se une, homens e mulheres. E senão, como é eu diria, não é nem porque ele falou, Socorro, porque ele está apoiando a pauta. Ele está quebrando o paradigma masculino, de certa forma. E apoiando a pauta. Para apoiar a pauta feminina, a masculinidade, a virilidade dele não está em jogo. Exato. Né? Nós tivemos um episódio recente, né, que foi essa questão do aborto. E quantos homens, né, de grande relevância se manifestaram, né? E isso ganhou um escopo muito grande. Foi. A grande prova foi o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e da qual eles elaboraram um relatório
foram 5 mulheres que integraram essa Sim, comissão. que estava lá. A Elcim que estava lá, nossa conselheira federal, foi uma das indicadas, né, a compor essa comissão. E aí, a votação foi unânime dentro do Conselho Federal. Quer dizer, lá é um sistema paritário. Então, isso é muito me importante. trouxe esperança, tá, Socorro? Sim, porque acende de certa uma esperança, forma, sim. Porque de certa forma esse tema aí, por mais que o foco seja o aborto, mas o início está no estupro. E a gente precisa acabar com essa cultura de estupro no Brasil. Né, de minimizar esse sofrimento da mulher, de normalizar essas atitudes. Né? Então, assim, nossa, eu fiquei assim, bem esperançosa mesmo, sabe? Quando eu vi a repercussão que teve, o apoio que nós tivemos de homens de grande relevância, né? Que tem um poder de persuasão e que muda mesmo o pensamento das pessoas, que influencia de certa forma. Exatamente. E aí, positivamente, né? Sim. E aí, mudando um pouquinho aqui o nosso foco, né? Eu tive, conhecendo um pouquinho da história da Socorro, me deparei que ela já praticou esporte, foi aí uma atleta. Fui atleta. Conta pra gente um pouquinho dessa história. Fiquei Socorro, atleta. Bom, eu sou muito alta, né? Assim, para os padrões do norte, eu sou alta. E tu tens 1,72 m. Realmente. Então, quando eu tinha 14 anos, quer dizer, eu nasci no Acre e meus pais foram morar, nós fomos morar em Manaus, ficamos lá até já uns 10, 11 anos de idade e eu retornei. E depois eu retornei para fazer o 2º grau lá, quando eu tinha 14 anos. E tinha aqui no Acre tem uma grande atleta, hoje também já aposentada, que é a Noélia Dantas. Então, ela era da seleção amazonense. Quando ela me viu lá, ela falou, menina, você vem treinar conosco. Então, ela me levou, né, para você ver, ela me levou para treinar junto com a seleção. E eu não sabia jogar nada. Então, eu passei, assim, uns 2 anos de treinamento intenso, né? E eu amava. Até hoje eu amo vôlei. E se eu pudesse, eu tornaria a jogar. E aí... E eu fui da seleção juvenil, né? E eu rodei o Brasil um pouco jogando, porque naquela época o estado do Amazonas, ele estava no topo também. Por quê? Porque lá no Amazonas, é uma coisa que eu já falei aqui no estado, porque eu tenho meu neto que joga vôlei, e eu tenho um sobrinho também que hoje já está em São Paulo, né? Um menino de 15 anos já está em São Paulo jogando vôlei, mas ele começou aqui, né? E aí, eles levaram um treinador, uma determinada época, mais ou menos 1975, por aí, o governo levou um treinador de ponta, ele era um japonês. E aí ele fez a história do voleibol amazonense. Então, com isso, ele treinou todos os professores de lá, e eles foram multiplicadores, e o Amazonas chegou ao topo do voleibol. Hoje não mais, mas o técnico da época, ele era treinador da seleção juvenil brasileira. E aí, então, o Amazonas esteve em grande destaque, né? Então, uma coisa interessante, uma piadinha, mas tinha a Adriana Samuel, que ela é irmã do Tandy. Sim. E o Tandy era gandula quando eu jogava vôlei lá, né? Que os pais deles eram militares. E eles foram, o pai dele foi transferido para lá e foi ele e a Adriana. A Adriana era a mais velha. A Adriana, hoje, ela tem um grande projeto lá em Saquarema. Inclusive, ela concorreu. Foi ela e o técnico da seleção brasileira atual. Ela concorreu para o Hall da Fama do vôlei, tá? Porque ela tem um projeto lindo com crianças lá em Saquarema. E então, depois o pai dela retornou para o Rio de Janeiro, e eu contava isso para os meus filhos, porque a Adriana, e tanto a Adriana quanto o Tandy, faziam o maior sucesso, né, no vôlei. E os meus filhos, acho que ficavam assim, mamãe e tal. E um dia, lá no Rio de Janeiro, eu vou passando e a Adriana, ei, Socorro e tal. Ela me chamou pelo apelido, mas eu não vou falar. Já fiquei curiosa, viu? Os bastidores. E
aí, meus filhos, mãe, tal, aí, olha aqui meus filhos. Então, aí foi quando eles passaram a acreditar, né? Então, muitos episódios envolvendo, né? Pelo Amazonas, nós fomos para a inauguração do Mineirinho, lá onde tem todos os jogos de vôlei, lá do Minas Tênis Clube. Então, foi uma época, assim, para mim, sei lá, eu sempre lembro quando olho as fotos e eu não perco um jogo de vôlei, eu amo, né? Foi um período muito importante na minha vida, exatamente no período da adolescência, em que o meu pensar era pelo esporte. Eu acho isso muito importante para o jovem, né? Quando você pensa em esporte, você pensa em competitividade, Sim. você pensa em determinação. Disciplina, né? Disciplina. E isso é muito importante para o engrandecimento pessoal de cada pessoa. É verdade. Essa semana eu li uma frase no Instagram que mexeu muito comigo, que falava o seguinte: para nós que somos mães e pais, o maior legado que você pode deixar para um filho é a educação, o esporte e uma língua. Né? Então, assim, eu acho que a pessoa tendo esses três, tendo acesso a isso, certamente vai ser uma pessoa... Deslancha, né? Que vai deslanchar na vida profissionalmente e em outras áreas, porque a gente vê hoje que o inglês é necessário. É necessário, né? super. O espanhol também. E esporte, como você disse, traz disciplina, traz uma qualidade melhor de vida, né? Então, a atividade física em si, como um todo, mas o esporte, ele resgata pessoas de situações vulneráveis, né? Eu vejo muito isso no meu neto, que ele tem 17 anos e a vida dele é vôlei, ele ama vôlei. E como é que ele aprendeu a jogar vôlei? A gente ficava assistindo em casa e eu ficava explicando para ele. Olha só, tô pegando gosto, que legal. Sim, ele mesmo fala aí. Que legal. Então, ele gosta demais, tem as amizades super saudáveis, né? E também eu vejo que ele é muito focado. Até na escola, ele não aceita tirar nota baixa nem nada, porque é como se ele estivesse perdendo uma partida de vôlei. Ele não aceita, né? A disciplina é muito importante. É muito importante. Socorro, você se considera uma mulher de sucesso? Sim. O que é sucesso para ti? Já é uma atrás da outra. O que é o sucesso, então? Sim, o que é o sucesso? O sucesso, ele pode se traduzir de diversas formas. Eu vejo, quando eu digo uma mulher de sucesso, porque é muito importante quando você envolve as pessoas que te importam, né? Quem que importa para você? Para mim, meus filhos, minha família, né? Meus amigos mais próximos. Porque a gente conhece muita gente, mas a gente tem uns amigos, né? De verdade, sim. Né? Então, eu acho que isso que importa pra gente. Então, perante esse pequeno ciclo, mas de muita importância para mim, que é minha família, constituída pelos meus filhos, né? Meus 5 filhos, meus 6 netos, mais meus 2 netos afetivos, né? Meus 2 genros, minha nora, né? E meu marido, né? Eu estou imaginando essa foto. Que maravilha! Meus primos, meus irmãos, meus sobrinhos, então, e meus amigos que são tão próximos, que eu tenho grandes amigos de infância, ou aqueles que a gente se identifica muito e tem uma amizade, né, bem mais forte. Para eles, eu sou rainha. E como eles são reis para mim. Então, eu considero isso sucesso. Eu acho muito bacana a tua relação com os teus netos, sabia? Ai, paixão. Porque você consegue conversar e dialogar no mesmo nível deles. E isso é muito bacana. Paixão, né? Como dizia o Chico Buarque, amor ao quadrado, né? Então, os netos são tudo aquilo que você... Eu acho que eu sempre digo para os meus filhos, olha, eu sou do prazer, tá? Mas que nada, eu me preocupo com eles, eu me preocupo com o futuro, me preocupo com o amanhã, até, né, quem sabe, quando minha neta tiver 15 anos, talvez eu não esteja mais aqui, mas eu quero deixar um legado para ela, e um legado de um mundo melhor para ela. Já está fazendo sua parte, né? Está fazendo a sua parte tanto na sua família quanto para a sociedade, e isso é muito bacana. É muito bacana. Porque quando a mulher ela ocupa um poder importante, um cargo importante como o seu, e para quem te conhece como eu, que veio lá das comissões, que você estava na comissão, você era presidente, depois você não me conhecia direito, mas nós tivemos uma afinidade muito grande, você já me indicou para ser presidente. Então, essa é a Socorro, é aquela que vai abrindo o caminho e vai oportunizando
para que outras mulheres também ocupem aqueles espaços. Hoje eu estava lá na UAB numa reunião e estava uma colega se apresentando, que ela dizendo que vai ser candidata a vereadora. Só que no dia que ela falou para mim, ela disse, não vou me candidatar, não, se candidate, sim. Aí eu ainda falei assim, você pode até não ganhar dessa vez, mas você já firmou seu caminho ali, seu espaço. E ela falou, é mesmo e tal. Aí ficou todo mundo, não, mas você disse que ela não ia ganhar, mas eu quero que ela ganhe. Mas o primeiro passo ela já fez, se candidatar, claro. né? É isso Colocou mesmo. o nome aí. É porque a gente precisa incentivar as pessoas. Sim. Porque senão o nosso discurso fica assim, sempre, né, algo muito raso e, né, então a gente precisa sim, a gente precisa pôr em prática tudo aquilo que a gente pensa, que a gente fala para as pessoas. Então, às vezes eu não, um dia desse o pessoal pergunta, você vai ser candidata novamente a vice-presidente? Eu falei, não, eu não vou, porque tem outras mulheres para chegar aqui, né? Tem muitas e a gente tem um quadro muito grande de mulheres querendo, né, se candidatar e eu acho que isso é muito legal. Cada vez mais eu admiro a Socorro, porque, né? Essa a fala é a dela. Socorro. Essa é ela. Essa é a Socorro. E falar em Socorro, em mãe, amiga, atleta, né? Também empresária, né, Socorro? Então, temos também a mulher empresária, né? E como foi que surgiu, assim, a questão do empreendedorismo? Como que foi? Eu acho que veio da minha proatividade, tá? E aí eu queria me aposentar e fazer alguma coisa. Mas assim, eu já tive um histórico anterior, tá? Incentivada pelo meu ex-marido, evidentemente, que tinha uma grande cabeça, né? E tudo mais, mas ele me ensinou muito, né? E eu tenho um senso de organização, assim, então isso facilita muito, né? Então, esse lado empresarial eu acho que vem disso, dessa minha proatividade. Não sei se eu não sou uma financista, não sou nada disso. Isso aí eu nem sei como é que bola, sabe? Mas eu gosto dessa vibe do lado empresarial, de você colocar nada gigante. Eu acho que eu não teria. Às vezes eu digo, cada pessoa tem sua limitação, então eu acho que essa seria a minha. Mas eu acho legal empreender. E a gente pode empreender de diversas formas. Né? E então eu vou muito para esse lado e eu divido isso com a minha atividade filantrópica. E é algo prazeroso, né? Empreender no ramo de cosmética, perfumaria, né? Muito. E é tão interessante quando as pessoas, às vezes, a gente indica um produto e ela retorna dizendo do resultado. É muito legal isso. E para quem não sabe, a Socorro, a empresa dela, né? É a L'Occitane, né? Que tem lá no shopping. Então, assim, com produtos maravilhosos. É a 8ª franquia brasileira. Eu uso. Franquia brasileira, tá? Eu sou cliente da Socorro, viu, gente? Maravilha, seja um cliente. Nós somos, eu sou apaixonada. Mano, eu amo. Pela linha de skincare. Meu Deus do céu, eu tenho uma pele maravilhosa, oleosa, aquele sprayzinho faz milagre. E tem né, mais. Socorro? Ai, o spray matificante é maravilhoso. Ele é maravilhoso mesmo. Aquele de romã, eu amo. Ai, Romã é o queridinho. Eu amo, eu amo. Acho que eu vou patrocinar você. Olha, é maravilhoso. E aquela linha, falando em linha, aquela linha também voltada para as águas do oceano, né? É o Mareô. Ai, gente. Ainda não conheço. Meu Deus. Ele é um lançamento. Ele é lançamento. Eles passaram 2 anos desenvolvendo esse Mareô, porque ele é feito de algas. Sim, então, você tinha me comentado sobre isso. Imagina que os países, né, como o Japão e tudo, onde as pessoas utilizam muito, comem algas e tudo mais. Como que é? As mulheres não têm celulite, nada disso, né? Então essa que é a ideia do Mareô, já quero né? um banho de água. Tem uma banheira pra me jogar. Não, tu vai amar, tu vai amar. Gente, e outra coisa, a Karen comentou comigo, shampoos, não é isso? Shampoo. A linha pra cabelo são maravilhosas. Eu uso. O Patauá você é comentou que usava. conhecido, isso quem me falou uma vez foi uma visagista lá de Brasília. Ela disse que ele é considerado como um dos melhores shampoos que existem. Tá? É muito bom. Eu uso de cana-de-açúcar, eu sou apaixonada. É maravilhoso. Gente, fala sério. Fica a dica. Não tem nada melhor, né, do que tomar um banho. Ai. Meu Deus do céu. sentir Com shampoo cheiroso, condicionador, aquela coisa hidratante. natural, né? Muito natural. Os Nossa, produtos não contém alumínio, não contém soda cáustica, não contém nada disso. Gente, o hidratante labial também fica uma dica. Meu Deus, maravilhoso. Eu sou É. apaixonada. Não, mãe, eu sou suspeita a falar, né? E falando nessa linha maravilhosa, como foi que surgiu o Socorro assim? L'Occitane.
Como foi que tu veio essa ideia de Fez uma pesquisa do que você Como iria, foi? em que área você ia atuar, e aí como surgiu Eu sempre L'Occitane? gostei dessa área de Diga-se de perfumaria. passagem, gente, que Socorro é cheirosíssimo. Tá? Quem convive com Socorro Sabe? Eu sempre gostei. Aí, o meu filho que pensou, né? Por que você não monta a L'Occitane e tal? E foi uma dificuldade para a gente conseguir, mas foi exatamente no momento que eles estavam expandindo, né, a rede para o norte. Porque não tinha em Rondônia, não tinha no Amazonas. E aí, Amazonas, Rondônia e Acre, nós abrimos ao mesmo tempo. Então, entramos, né, nessa expansão e foram 2 anos bem difíceis. E agora no terceiro a gente já está mais adaptado, Ai, que porque bom. às vezes é um mercado que precisa ser mais estudado, né? Mas é muito bom, é um produto que todo mundo gosta e é um sucesso, e eles estão crescendo muito, expandindo cada vez mais pelo Brasil afora. E é um produto que realmente marca, porque assim, minha mãe, numa das minhas viagens eu comprei e dei de presente para ela, né? O perfume, agora não lembro o nome, mas enfim. E quando ela faleceu, ficou lá o vidrinho lá e eu comecei a usar, né? Fui me apaixonando ainda mais pelo produto. E hoje, quando eu tenho saudade, quando bate aquele aperto no peito, sinto aquele cheirinho e lembro dela. É muito Meu bom, né? Deus do Que céu. a gente tem, do mesmo jeito que a gente tem a lembrança da comida, né? A gente O tem perfume, quando a gente. memórias Meu afetivas, Deus do memórias, céu. o cheiro É. integra a memória afetiva, né? Gente, pra E mim é como difícil é? isso aí, porque, gente, eu gosto de perfume de baunilha, eu gosto de perfume doce. eu uso body splash, passo perfume por cima. Gente, eu adoro o cheiro. Mas eu tenho vários perfumes, eu sou a louca do perfume. Ela é. Eu também. E eu troco de vez em quando figurinha com a Socorro, Socorro e tal perfume. E eu dei pra minha madrasta de presente, acho que é flor de alguma coisa. Carambola. Carambola. Gente, ela é apaixonada. Inclusive, quando eu for pra lá, vou levar outro pra ela. Ela ama, gente. Não, são Ama, maravilhosos. maravilhoso. São maravilhosos. Levo de graviola também, que é maravilhoso. Vou levar pra ela experimentar. Embora ele agora. seja mais volátil, mas ele é muito bom. Sim. E o que eu acho bacana, sabe, porque aqui o clima é quente. Mas você consegue usar perfeitamente. Meu É Deus do céu. porque é uma linha mesmo para o Brasil. É. Essa Os linha importados, voltada. a gente tem um pouco dessa dificuldade, né? Os Socorro? importados a gente usa mais à noite. É. Então eu sempre coloco para os meus clientes, eu ofereço sempre os sprays. Por quê? Porque eles são mais voltados à nossa região. É o capim-limão, Sim. Maravilhoso. Meu águas de Deus. cachoeira, o Sim. romã, genipá, Flor de acerola, laranjeira. flor de cerejeira, De cerejeira. é o da Foi aquele que tu Provence. trouxe pra mim? Aquele é o da Provence. É, da maravilhoso. Occitane Provence. Gente, fixação perfeita. Projeção nem se fala. Nem se fala. É. E então, e como ele, o carambola é Sim. assim, Sim. né? E aí nós temos agora, eles lançaram uma linha chamada Nosso Abraço, que ele é amadeirado, e eu amo amadeirado. Eu também né? gosto. Então, durante o dia, eu assim, super indico, porque você fica com aquela sensação de frescor Banho o dia tomado, inteiro. é né? verdade. E detalhe, tu chega, tu perfuma o ambiente, É. dá licença? Não é? Todo mundo que perfume é É assim, esse, né? Isso é verdade. Mas, Socorro, vamos lá. Mãe, avó, advogada, vice-presidente, empresária, esposa, Amiga. amiga. Antes de tudo isso é mulher, tá, gente? Como é que tu dá conta de tudo, mulher? Dou. Todo mundo consegue. E todo mundo consegue e tem mais. Eu sou lenta e eu tenho meu tempo. Tem dias que eu quero ficar em casa, eu digo, eu tô quietinha aqui, eu quero ler um livrinho, eu quero assistir um filme. Mas esse Faça tudo isso. esse quietinho dela é assim, eu duvido se algum dia na vida tu precisar do Socorro, que tu ligar, se ela não te atender naquele sim, momento, pode ter certeza que ela estava muito ocupada, mas depois ela já manda mensagem. E ela dá conta ela cuida de todas as mulheres que ela conhece. Quem tá doente, ela vai visitar. Gente, eu fico impressionada como a Socorro. É uma super mãe, ela não deixa de ser mãe, não, porque ela é mãe da gente também. Tem as preocupações, né? No dia a dia, Sim, que a gente tem. sempre tem, né? Tem filhos que... Tenho 2 filhos que moram fora, então... Tem essa preocupação de... Um dia desse, meu neto bebê, né? Que tem 3 meses, estava dodói. Então, eu já fiquei preocupada. Mas eu não podia apresentar, mostrar para o meu filho, demonstrar que eu estava preocupada
né, com a situação. E Vai detalhe, sarar. eu não sei se tu ainda tem aquele diazinho da semana que tu fica de babá, né? Das tuas netinhas. Ai, agora não mais. Quarta-feira era, né? Eu já lembro que dia de quarta-feira ela já dizia. A Bia, maravilhosa. Meu Deus do céu. É que elas cresceram, então hoje agora elas já ficam até, estão mais livres, né? E agora elas estão na época das amiguinhas. Muito Aí, bacana né? essa presença tua com as tuas netinhas. Nos eventos da OAB que tem, você leva em série. É muito legal. É muito isso. legal. Eu acho que. Você é uma mulher que me inspira muito, fique sabendo disso, tá? Então você também. Olha, eu acho assim, a inspiração é uma troca de experiências. Sim. Né? Sim. Porque tudo que a gente acha legal no outro, a gente procura se inspirar, a gente tem que puxar aquilo pra gente. Exatamente. Eu passei por uma Exatamente. situação difícil agora, com o falecimento do meu pai. A Socorro me ligava praticamente todos os dias. Amiga, como é que você tá? Quando eu cheguei, já tá em casa, eu quero te visitar. Então, assim, isso é tão importante, traz um conforto pra gente, essa assistência que a gente tem. E eu sempre, assim, a gente sabe que quem pratica o bem recebe o bem de volta. Mas eu vejo que você faz isso sem esperar nada em troca. É porque as coisas vêm naturalmente. Bem naturalmente. Você não precisa buscar. E assim, o que a minha mãe, eu considero minha mãe uma das mulheres mais sábias que eu conheci. Porque eu sempre me espelho nela. Ela sempre dizia que a gente precisa ter amigos desinteressadamente. Que os amigos são aqueles que não existe. Por que você gosta mais de fulano do que de cicrano? Não existe isso. Não existe o porquê disso aí. Né? Você gosta das pessoas simplesmente. Tem outras que você gosta, mas você não consegue demonstrar tanto amor. Né? Sim. E isso que você dá para as pessoas, quando você se doa para as pessoas, é como você se doar para uma relação, né? Você se doa. Por que você gosta daquela pessoa? Por que você se apaixona? Por que você ama? Você não consegue explicar. Isso é inexplicável. E essas coisas voltam pra gente, né? Entendeu? Elas voltam. Por quê? Porque é uma coisa desinteressada. Você vai... Você gosta. É inexplicável. Você gosta. Né? E E detalhe, retorna. a Socorro, eu já acompanhei a Socorro em situações difíceis, de estresse, e ela sempre ri, tá? O Sério? mundo tá se acabando. tá calma. Rindo. Ela fala, ela contra o problema. Qual é esse segredo, Socorro? Porque é o seguinte, se eu te fizer uma pergunta, você se lembra por que você deixou de dormir há um mês atrás? Hoje é dia 1º de julho. Se no dia 1º de junho, por acaso, você perdeu o sono, você lembra por quê? Você não lembra. Não. Ninguém lembra. Não. Entendeu? Então os problemas passam. E a gente tem que encará-los. Olha aí, Que viu? lição, viu, Socorro? Eu já passei por muitas situações difíceis, delicadas. Às vezes, assim, situações que não tinham saída. Né? E, no entanto, tô aqui. Então é isso. Eu acho que assim, o meu sorriso é uma forma, eu acho que é meu jeito mesmo de ser, sabe? Às vezes quando eu tô séria, tanto que quando eu tô séria a pessoa diz, o que tá acontecendo? Não, é porque às vezes eu tô pensando em alguma coisa, aí eu fico séria, né? Ou tentando resolver alguma coisa, eu fico séria. Meu marido sempre diz isso. Eu digo, aí ele vem com brincadeira, porque ele é super brincalhão. Aí eu digo, não, agora eu tô resolvendo um assunto sério. Depois a gente brinca. Mas eu acho que é meu jeito de ser. É porque você ri não é por ironia, não. Não, você eu não tenho. Ri, assim, Não. é o teu jeito Não, mesmo. não consigo ironizar não as pessoas. Não é sarcasmo, não é nada. Não, eu digo assim, quando você está contando uma situação, por exemplo, de alguém que você soube que falou mal de você, alguma situação, você sempre conta assim, rindo, olha, a pessoa falou assim, assim. Tipo, né? Então, assim... Lembrou de mim, falou mal de mim. Então, que bom, né? Geralmente a gente fica, né? Eu já fico lá... se for de gente. Escândido, né? Socorro, aquela eu devo ser calma. importante, porque ela perdeu o tempo de falar mal de mim, né? É a calmaria, Socorro. Isso é muito legal. Sabe? E às vezes, assim, há uma situação em que a pessoa te criticou e talvez ela possa não entender, porque a gente precisa ter empatia, a gente precisa se colocar no lugar do você outro, sempre faz isso, de entender o que está acontecendo com a pessoa. Por que ela agiu daquela forma, entendeu? naquela situação. Então, essa crítica, quando ela vem assim, às vezes até entra por um ouvido e sai pelo outro. E às vezes eu presto atenção.
então tem algo errado, né? Mas o que eu acho que às vezes as pessoas são cruéis, entendeu? A crueldade faz parte do ser humano, tá? Então ela vem e critica e ela não sabe nem o que está acontecendo para ela poder criticar. Olha aí. Então a gente tem que exercitar essa situação, essa questão da Isso empatia. é maturidade, né, amiga? Acho que com o também. tempo você vai adquirindo ter esse olhar, né? De se colocar no lugar do outro, de ter empatia. E de às vezes a analisar. gente não se coloca, e eu acho que a gente tem que ter humildade para chegar e falar. Sim. Agora é o momento, agora é a hora, Eita, né? essa situação aí, isso aí. Nós temos aquele bate-volta, né? É. A Marília e a Gabriela, que você já sabe como é que funciona, né? E vamos começar com aquela grande pergunta. Quem é Socorro? Quem é Socorro? Otimista. Gosto de... Chocolate. Não gosta de... Deixa eu ver. Não gosto de giló. Me chame se. Precisar. Não me chame se. Não me chame para ficar acordada na madrugada. Detesta perder sono, Socorro também. Eu não sou da noite. O momento presente, né? Seu presente hoje. Meu momento presente. Ai, eu tô... momento presente de preocupação com as eleições municipais. Isso é preocupante mesmo. Participação de como que vai se dar esse processo político. Futuro. Não é só do Acre, não, do Sim. Brasil. Sim, futuro. Ai, eu quero ir para uma cabaninha. Com o Sérgio cantando. Ai, pronto. Pra ti. Pronto. Pra quem melhor, né? E Socorro, pra gente finalizar, pra quem tá nos assistindo, né, hoje, assim, qual a mensagem que você deixa para essas mulheres que são mães, que querem entrar aí na área da advocacia, que querem empreender, enfim, qual o seu recado para essas mulheres? Você pode deixar aqui pra gente. Ousadia, sabe? Eu acho que nós mulheres a gente se tranca muito ainda. É verdade, a gente se Socorro. limita muito. Não acredita no próprio potencial. Sabe? Eu sou assim, tá? Eu acho que as pessoas acreditam mais no meu potencial do que eu mesmo. Isso é importante a gente trazer, porque as mulheres acham, mas ela é tão empoderada, mas a gente tem nossas fraquezas Tem, também. lógico. E como tem? Nós somos seres humanos. Sim. Então, assim, mas as pessoas veem a gente, às vezes, como uma super mulher, e não é bem assim. Né? Então, por exemplo, não parece, mas eu tenho dificuldade de gravar vídeos, por exemplo. As pessoas falam, mas você fala tão bem, mas eu trago isso Olha, eu não porque sabia. Eu acho que tenho. você fala muito bem no Eu vídeo. tenho essa dificuldade ainda de pegar o celular e vou pegar, já fiz isso várias vezes. Eu digo, agora eu vou colocar meu Instagram pra bombar. Falar direito dela, não sei o que, não sei o que, mas eu faço os cortes daqui. Ainda tem algo que eu preciso destravar nessa área. Então essa tua fala é muito legal, ousadia. A gente precisa disso mesmo, sabe? Vai com medo, mas vai com medo mesmo. Eu tô fazendo isso, né? Eu acho que me acompanha, eu não fazia vídeos. E agora eu comecei a fazer. Sim. Falei assim, não, eu preciso colocar minha cara, falar, mostrar o que eu penso, Tipo, minha posta e sai opinião. correndo, não se importa com o que os outros Fui. vão falar. E tô fazendo, eu tô sendo acho que- ousada, sabe, Socorro? Eu acho isso muito bacana e sem medo das retaliações, Sim. das críticas. Sim. Eu acho que a gente tem que ser um pouco... Olha, a gente começa assim, pela roupa, né? É. Às vezes a gente fica, porque nesse ambiente a gente tem que colocar assim. Um dia desse eu vi uma crítica a uma conselheira do Conselho Regional Sim, de eu Camargo, vi. porque ela estava de roupa de alça. Sim. Nossa, ela deu uma aula ali Foi. naquele instante. Quando eu entendi, e pelo que eu entendi do vídeo, ela falou algo e o presidente, né, elogiou o decote, mas ela foi tão profissional naquele momento. E outra coisa, será que não estava calor naquele instante? Por isso que ela Exatamente. tirou o blazer. Geralmente o pessoal está usando o blazer, mas por que esse hábito de querer, de se masculinizar? A gente vê muito isso, as mulheres usando roupas igual aos homens, né? Não sei se sabe, mas seria um mundo fashion, por que não? Né? E não sei, a ousadia de namorar,
Ai, delícia. Às vezes a gente fica assim tão... Papai, tua filha tá pronta, pode mandar. Eu já olhei assim, já. A ousadia para trabalhar no que você quer. Sim. Em algo que seja tão diferente, talvez. Né? Quem gosta de cozinhar, vai cozinhar. Quem tem jeito para abordar, por que não? Abordar, É né? verdade. Nossa, nesse Socorro, mundo e não. sempre a nossa intuição tá certa, né? Cara, sempre por que a gente não liga para nossa intuição? Eu já passei por isso diversas vezes. Eu lembro que quando eu estava saindo do meu primeiro casamento, de uma relação violenta, quando eu conversei com você, você falou uma coisa para mim que foi divisor de águas. Eu te contei determinadas situações, ainda nem atuava nessa área de direito das mulheres, foi você que me despertou isso. E eu falei, mas amiga, como é que pode? Eu vivi tantos anos e não me dei conta disso. Você falou, os sinais vêm. A gente que não, né, não enxerga naquele momento, que digo, eu acho que até menospreza aquele sinal, ah não, isso é besteira, mas vem. E a mesma coisa é a nossa intuição. Às vezes você está ali com um sonho muito tempo guardado de empreender, de abrir uma loja, eu vou colocar isso em prática porque eu sempre quis. Mas a gente fica, agora não é o momento, agora não é o momento. E as coisas Quando vão vai passando, ser esse momento, né? Olha, E eu as vou outras pessoas vão ocupando até aquele espaço que você queria. nosso tempo está acabando, mas eu vou falar algo que acontece muito com mulheres da minha idade. Elas se ressentem em fazer porque elas entendem que o mundo é só dos jovens. Pode ser que esteja no nosso até inconsciente. Exato. Né? E por que não? É. Por que não? Você Só viu porque eu já tenho mais Angélica? idade, como não fazer as A coisas que Angélica você tem não, vontade de fazer? Verdade. A Eliana, transição de carreira agora. Exatamente. Aos 50 anos, Aos 50 está na anos. Globo. Gente, eu achei aquilo magnífico, Também. aquela entrevista Ousado, né? Ela estava no Ousado. lugar quieto ali. Sim, né? na Da zona de conforto dela. Sim. De repente, eu acho isso muito ousado. Eu acho muito bacana. Socorro, que bom, né, que nós tivemos essa conversa, que você veio para abrilhantar, né, ainda mais aqui nosso episódio, e dizer que o Pode Entre Elas está de portas abertas para Socorro, amiga, para mãe, para vice-presidente, enfim, sinta-se à vontade, a casa é nossa. A hora que quiser vir, vamos tomar um cafezinho aqui, viu? Vamos tomar um cafezinho Eu aqui acho com que tem ela. que ter um café. Eu acho. Obrigada. A casa está de portas abertas e muito obrigada por você estar aqui conosco hoje. Obrigadão mesmo. Estar com vocês é sempre um prazer. E esse bate-papo, né? Gente, Pra dizer como que a hora eu passou. aprendi Né, hoje, viu? né? Como a gente aprende, Demais. né? Então, Mas não parou por aí não, viu, gente? Vocês vão ficar agora com a Socorro e a Isnailda no quadro Direito Delas. sai daí não, hein?